Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo no Horizonte da Fé Católica. Eu sou o professor Jair Luiz Reis. Então hoje nós vamos propor um vídeo sobre o contexto do Concílio de Nicéia. As videoaulas sequenciais vão trabalhar um pouco esses conceitos centrais dos primeiros concílios. Não deixe de acompanhar. Então agradeço por vocês terem acompanhado a nossa reflexão aqui no canal, no Horizonte da Fé Católica. Se você ainda não é inscrito, então eu peço a gentileza para que você se inscreva. Então começamos falando um pouco dessa referência histórica do Concílio de Nicéia, que vem convocado pelo imperador Constantino em 325 da era cristã. A gente vai perceber que vai ser um marco importante da reflexão doutrinal. Isso a gente vai apresentar no decorrer da nossa fala. Então ele o faz e mostra-se preocupado com a discórdia no interior da Igreja de Deus. Mas o seu interesse, claro que é mais político, visto que os conflitos teológicos poderiam prejudicar a unidade do império. Então, só para situar um pouco essa questão, quando o imperador Constantino convoca o concílio, ele tem em mente, ele quer a paz e a unidade no seu governo. Nesse período nós vamos ouvir falar da figura de Ario, que ele vai trazer dificuldades no campo da cristologia, principalmente ao negar a verdadeira filiação divina de Jesus Cristo. Isso nós vamos abordar quando nós entrarmos nos conceitos teológicos do Concílio de Nicéia. Mas então, primeiro, essa convocação de Constantino, que é um marco fundamental. Depois, ele tem a preocupação de dirimir um pouco essa discórdia. Ele quer um império unido, tanto no que concerne às questões religiosas quanto às questões políticas. Além do mais, o imperador era visto como um bispo exterior, ou seja, deveria velar pelo bom funcionamento das instituições e da paz religiosa. O império, que era o principal algoz da Igreja, nesses séculos anteriores, do século IV, agora se torna seu grande aliado. Então nós temos essa clara percepção de uma igreja que era perseguida, que nós aludimos no contexto anterior, para uma igreja, ou melhor dito, para uma religião oficial do Estado. Então é importante que as questões religiosas elas sejam resolvidas para que verdadeiramente possa reinar a paz e a harmonia. É essa a intuição do império. E claro, no campo eclesial, obviamente, é necessário mostrar para as pessoas que creem por onde passa a fé da Igreja. O Concílio de Nicéia, Eusébio de Cesareia vai propor um símbolo que já vinha sendo rezado em sua igreja e o concílio, de certa forma, o adota. Então é um grande padre da igreja, Eusébio de Cesareia, então, que vai propor o que é um símbolo. Símbolo, na verdade, é o credo, é o creio que nós rezamos. Então, o Concílio de Nicéia terá esse marco de inaugurar propriamente o discurso teológico, o discurso dogmático. Se a gente pega a linguagem lá dos Evangelhos e do Novo Testamento, de forma geral, nós vamos perceber narrativas que estão voltadas mais para o campo da agricultura, os Evangelhos, para o lado pastoril, para a questão da reunião, da celebração, mas são linguagens bem acessíveis
para os destinatários. Agora, no Concílio de Nicéia, nós vamos ter uma certa mudança. Por quê? Os conceitos que são decorrentes desse discurso dogmático da Igreja já terá a influência da filosofia grega. Assim, novos conceitos serão introduzidos. E a gente sabe, quando tem a intronização de novos conceitos, nós temos um certo tempo para que isso seja abarcado, para isso que seja acolhido. Então, e a afirmação teológica substancial, como destaca aqui o Bernard Sisboé, de todo o embrião do discurso teológico, então, é o Concílio de Nicéia. Aqui eu estou me baseando no livro dele, do Bernard Sisboé, no volume 1, lá na página 217. Então, o livro é esse que eu já mostrei uma vez para vocês. Vou tentar aproximar, não sei se vai dar para ver. Esse do Bernard Sisboé. Então, eram perto de cerca de 300 bispos que participaram do concílio. Então, qual que era o procedimento? Geralmente apresentava-se um problema, tinha uma discussão livre com manifestação de assentimento ou desacordo. A posição aclamada era considerada como manifestação da vontade do Espírito Santo e como verdade indiscutível de Deus. A grande questão aqui, nós já falamos, é a questão cristológica da filiação divina. E mais, apresentar que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas a maior dificuldade inicial, diante daquilo que Ário, como nós já falamos, ele vai dizer que Jesus Cristo era somente criatura. E aí vai pôr em xeque a questão da filiação divina. Então, o concílio, claro, ele não vai se restringir só a dar respostas às afirmações de Ário. Mas o foco e a principal questão aí que é trazida por ele mereceu uma resposta profunda. Por quê? Porque põe em xeque a própria fé da Igreja. Não é por acaso que o concílio vai afirmar que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, o concílio não pretendia ir além da Escritura. No entanto, isso já não se torna possível somente com as palavras da Escritura e da confissão batismal tradicional. Claro que toda interpretação que o concílio quer dar às respostas decorrentes querem sempre ser a reta interpretação da Sagrada Escritura. E isso vai aparecer em todos os concílios. Por quê? A Sagrada Escritura sempre é a referência primeira. Mas já não é mais possível, porque o contexto mudou, ele traz a exigência de uma interpretação em consonância com aquilo que se está vivendo. Agora, é preciso, inclusive, mudar essas categorias, esses termos, esses conceitos, porque nós estamos sob influxo da filosofia helenista, ou filosofia helênica, se preferirem. As novas explicações acerca de Jesus Cristo, acerca da fé e da vida da Igreja, também precisarão englobar esses novos conceitos contextuais. Por quê? Se o contexto muda, se a compreensão muda, se as próprias palavras e os conceitos mudam, necessariamente nós precisamos interpretar e apresentar a reta compreensão do texto sagrado. Então, esse é o grande intuito do Concílio de Nicéia. Assim, de forma nova,
Nicéia responde às afirmações de Ario e mostra que a doutrina cristológica se opõe às suas afirmações. Nicéia, por meio dos seus conceitos, por meio da sua compreensão, claro, a reta explicação do Evangelho, vai mostrar que as ideias de Ario divergem daquelas ideias centrais da Igreja. Então, no Concílio de Nicéia, portanto, se ocupa de questões cristológicas. Então, ele quer dar a plena compreensão dos conceitos de Senhor, de Cristo e Filho de Deus, que nós já vimos são conceitos lá do Novo Testamento, do Evangelho, como também da geração eterna do Verbo, com conceitos novos, que vamos ver no próximo vídeo. Então, esses conceitos importantes de Cristo, Senhor, Filho de Deus, e também aquela verdade que nós já encontramos lá, principalmente no prólogo do Evangelho de São João, também em alguns hinos cristológicos de Paulo, de que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e na plenitude dos tempos nós temos o mistério da encarnação. Então, são elementos importantes que mostram que o Verbo de Deus desde sempre existiu. Nós não podemos dizer que Jesus Cristo é pura e simplesmente criatura. Não, Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. São esses conceitos que serão fundamentais para essa compreensão mais doutrinal. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. Muito grato por ver o vídeo até o final. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.